Graça e paz, amados, bom dia, glórias ao nosso Senhor, por mais uma noite de sono reparadora, por mais um dia de experiência aqui nesta peregrinação, respirando este ar que, de certa forma, as pessoas não sabem responder a forma correta como isso acontece no nosso sistema, nesse sopro de vida que só o Senhor nos dá, porque a hora que Ele quiser que não tenhamos mais, Ele corta. De alguma forma, seja vencendo algum órgão do nosso corpo, ou seja, de outras formas, Ele não dando livramento, Ele cefando mesmo de vez esta forma de vida. Por isso que eu creio, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, que quanto mais a gente nos alimentar espiritualmente, quanto mais avançarmos sentindo os átrios ou a intimidade do Senhor, com toda certeza teremos longevidade ou teremos a nossa vida de alguma forma melhorada. E é isso que eu espero, é isso que eu creio, e é por isso também que eu estou aqui nesse devocional levando essa forma de vida melhor para vocês. Estas oportunidades que as Escrituras, como manual de vida, nos oferece. Assim como no contexto aqui dessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 13, nos trará. Olha bem o que diz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Olha bem essa palavra, varonilmente. O que significa? Tem outras versões que diz para a gente ser firme, ser fortalecido. Amém, tá tudo certo, quer dizer isso. Mas na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, nos traz uma visão de forma mais extensa, mais complexa, mais estruturada nesta palavra. Varonilmente significa ser forte, corajoso, só que também significa ter maturidade espiritual. Quando traz uma palavra como essa em outra versão, tá diferente. Com certeza, meus irmãos, quando vieram fazer a tradução aqui da ARA, por exemplo, com certeza viu nas profundezas, ou seja, nos originais, nos escritos originais, ou no contexto, essa palavra que ela se torna mais condizente com o que o Paulo queria dizer aqui. Então, receba em nome de Jesus essa orientação, essa exortação, para que eu e vocês sejamos fortes, corajosos, mas também maduros espiritualmente. Quem foi preciso ser maduro espiritualmente, com certeza Paulo é um exemplo para nós. Quanta maturidade esse homem teve que ter em meio à adversidade, em meio até mesmo com os discípulos, com os outros apóstolos. Ele teve que ter essa maturidade. Na verdade, todos nós temos que ter mediante o contexto da vida. Precisamos ter essa observação. E a palavra nos contempla nessa manhã para que tenhamos de fato. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eterno Deus, em nome de Jesus, Pai querido, rendemos graças ao Senhor porque assim o Senhor fez primeiro por nós, que de graça o Senhor nos dá essa graça. Ó Senhor, ajude a mim e os meus irmãos crescer na Tua graça, crescer no Teu conhecimento, para levarmos a nossa vida com esta maturidade espiritual adiante, sendo forte, sendo corajoso, mas também sendo madura espiritualmente, porque
Se entendermos dessa forma, com toda certeza, nós vamos ser fortes e corajosos no Senhor. Porque muitos homens na terra querem ser fortes e corajosos, mas sem o Senhor abre precedente para orgulho, razão, prepotência e as coisas podem desandar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos também compreendam essa fala que eu estou levando no trono da Tua graça, porque o Senhor sabe disso mais do que eu. Só estou devolvendo o que o Senhor me fala em discernimento. Mas que possamos juntos alcançar corações, eu sendo ferramenta do Senhor aqui neste devocional, Pai querido. E que os seus filhos, os meus irmãos, compreendam estas falas, esta orientação, esta exortação. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus. Estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16. Falamos sobre o verso 13. Porém, eu gosto de vir sempre, mesmo que eu não traga para vocês um dia ou outro, mas eu pego o capítulo inteiro, estudo o capítulo inteiro, para levar essa compreensão, para levar o contexto, para não falhar com vocês. Desculpa que o negócio deu errado aqui. Oh, glória. Mas a palavra diz, do verso 1, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte de casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei as cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. E no contexto aqui, depois desta parte, aí o Paulo ensina aqui ao povo ali direcionado essa carta aos Coríntios, ele faz relato que aconteceu nas igrejas da Galácia e depois da Macedônia, sua passagem ali, porque ele estava aqui na terceira viagem missionária dele. Mas aqui ele diz assim, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Irmãos, neste contexto, para chegar no verso 13, que nos orienta, olha, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Irmãos, existem batalhas, existem formas de trabalho que as pessoas precisam ter essa maturidade, conforme a palavra varonilmente ensina, como a palavra vigilantes ensina, que as pessoas não têm estrutura, não têm capacidade, não têm a maturidade espiritual para conduzir esta situação. Por isso que aqui vai dizer exatamente assim, olha, ele estava aqui orientando para ter essa maturidade, e teve aqui momentos aqui, olha, ele disse desde o início, olha, quanto à coleta dos santos, fazei o vós como ordenei às igrejas da Galácia.
Ele orienta, olha, no primeiro dia da semana, põe cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha a maturidade para direcionar essas coletas, como ele sendo maduro para direcionar tudo isso. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, ou seja, ele ia mandar com estas cartas. Marisa chegando aqui, glória a Deus. Mas o que tem que entender é que cada um tem esta maturidade. Com certeza você disciplina filhos, quando ele atinge uma certa maturidade, aí você vai abrindo algumas, delegando algumas coisas para que essa pessoa desempenhe certas funções. E assim é a vida espiritual, e assim é a vida na igreja. Por isso que aqui vai seguindo dizendo que se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ou seja, esses que ele estava orientando para ter a maturidade, quando ele chegar, ele ia sentir ali se aqueles podiam ir sozinhos, que se convier que eu também vá. Ou seja, se não convier, se ele sentir esta maturidade, com certeza ele não precisaria ir. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês, levando essa palavra a vocês, que o Senhor, de certa forma, neste processo aí dos 17 anos, que eu comecei a apreciar as Escrituras Sagradas, quando eu comecei a ver que a palavra de Deus é um manual de vida, tem resposta para todas as coisas, com certeza foi por isso, neste trabalho de 17 anos, por mais que eu ache, como eu relatei agora recentemente, que eu estou muito atrasado, porque aqui estamos falando de homens, não de Paulo. Paulo realmente foi um homem que ele foi preciso ser trabalhado muitos anos. Acredito eu que Paulo foi por volta de 13 anos que ele assumiu o ministério, ele assumiu esta maturidade para levar a palavra, para levar a forma, a condução em maturidade espiritual para as coisas do reino. Mas recebam na tua casa, recebam onde você estiver neste momento, esta palavra que muitos foram maduros para trazer para você neste momento, nesta manhã, nessa sexta-feira, 14 de agosto de 2026, esta orientação: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, tenha fé nesta vigilância, e portai-vos varonilmente, portai-vos com força, com coragem, porém com maturidade espiritual, e seja fortalecido no Senhor, porque só o Senhor é a força em você. E todos os vossos atos sejam feitos com amor, com o amor da palavra de Deus, com o amor do manual de vida chamado Bíblia Sagrada, não com o amor que a sociedade pensa que é o significado do amor. É o amor de Coríntios 13, inclusive 3 capítulos aqui anterior, que diz exatamente que tudo sofre. No verso 4, eu gosto muito de trazer o verso 4 e o verso 7, que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E assim como está no 7, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Na verdade, ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, amados, a palavra do Senhor, ela quer nos dar essa estrutura, este alimento, assim como ali falava de alimentos, porque as pessoas ali para onde ia
estes alimentos ali, essas coletas, acho que ia para Jerusalém. Isso é porque Jerusalém estava sendo muito perseguida pelos fariseus ali, por todos. A igreja de Jerusalém estava sendo perseguida espiritualmente. E essas coletas era para levar para aquele povo que estava sendo perseguido. Tanto é que aqui no estudo vai dizer, tendo em vista, pode-se referir que um dos propósitos principais da terceira viagem missionária de Paulo era levantar ofertas entre os gentios para enviar os cristãos judeus da Judéia, que provavelmente estavam vivendo a pobreza por causa da perseguição. Mas, irmãos, aqui estávamos falando sim de alimentos, mas hoje, vamos dizer, de alguma forma a gente pode trazer, e não faz mal trazer, que você pode estar levando o alimento espiritual em lugares que as pessoas não têm esta maturidade ainda para conduzir esse alimento, mas que você receba em nome de Jesus através das redes sociais aqui, como, não sei como vai chegar, se é o YouTube, se é o Instagram, ou se vai ser pelo um link do WhatsApp, mas que você tenha a maturidade para compreender o que você precisa ser é vigilante. Você precisa entender que é a palavra de Deus, que é o manual de vida que está chegando até você de uma forma de alimento para que você seja vigilante, para que você seja firme na fé, ou seja, firme na fé, ou que vocês sejam firmes na fé e que vocês ajam e portem-se varonilmente, sendo forte, corajoso e maduros espiritualmente. E eu fecho este raciocínio com Mateus 24:42, com palavras do próprio Jesus Cristo, que diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E esta orientação, mais uma vez, é baseada nesta maturidade que eu e vocês precisamos ter. E é baseado também a esta vigilância. Sede vigilantes, porque não sabemos o dia da sua morte, a sua morte física, e não sabemos o dia do juízo final exatamente, por mais que temos alguma ideia mediante as trombetas, mediante o anticristo, que ao meu ver, ele não veio e não tem indício dele ainda, mas acreditamos que só falta esta trombeta, e isso vai chegar em breve, eu não sei quanto tempo, porque para nós, 1000 anos, e para Deus é baseado um dia, para Deus é baseado a 1000 anos para nós, e 1000 anos para nós é baseado a um dia para Deus. Então não sabemos, exatamente não sabemos, mas o problema aqui é o dia da morte física. Você não sabe se você vai adquirir uma doença e vai morrer já, você não sabe se você vai sofrer um acidente e vai morrer já, se vai ter alguma tragédia, seja uma pandemia, a gente não sabe de nada, como aconteceu a pandemia aí há 6, 7 anos atrás, como eu mesmo perdi um primo primeiro, o apelido dele era Branco, a gente nem imaginava, e ele se foi aos 41 anos de idade. Nós não sabemos, então, seja vigilante, seja prudente, seja forte, corajoso, mas haja varonilmente. Forte, corajoso, com maturidade espiritual. Procure uma igreja bíblica, procure uma igreja que trabalha as escrituras como eu estou levando a vocês. Procure a confessar Jesus publicamente, que Ele é o seu Senhor e Salvador, para que você cele com Ele este processo de salvo. Porque o processo de salvo você precisa confessar
Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Salvador. E fazer o processo do batismo, sim, o quanto antes, para que você cele a sua vida espiritual rumo à Nova Jerusalém, tendo vida fora deste corpo físico, sendo aqui na passagem natural, ou seja, no dia do arrebatamento. Amém? Glória a Deus, receba em nome de Jesus palavras do Senhor aqui neste canal que eu levo com muito amor a vocês, porque assim me ensinaram, assim tem me ensinado e assim eu quero levar adiante este ensinamento genuíno da palavra de Deus, da palavra verdadeira, não da palavra que leva as pessoas a... As pessoas ficam feridas conforme a palavra. A palavra, às vezes, sei lá, para a pessoa se exaltar, a pessoa achar que as coisas dependem dela, que ela que consegue, ou de forma motivacional. Não, a motivação que você tem que ter, nós precisamos ter a motivação em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e não no eu. O homem, a razão, o orgulho, a força do homem, ela precisa ser acrescentada a esta maturidade. Aliás, a maturidade espiritual precisa ser acrescentada nesta força do homem. Então haja, e já fecho de forma... Eu e vocês que sejamos varonilmente vencedores aqui nessa terra rumo à Nova Jerusalém. Abraço. Deus abençoe.